Dirney Cury Filho é engenheiro geotécnico da G2 Base, conhecida como o braço geotécnico do Grupo Gerdau. Neste episódio, vamos conhecer mais sobre sua trajetória acadêmica e profissional, bem como saber mais detalhes sobre a atuação da G2 Base, a aplicação das estacas metálicas, principal produto da empresa, e refletir sobre o contexto geral das fundações em nosso país. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Fundcast. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Fundcast. Nessa segunda temporada, estamos recebendo profissionais que atuam na execução de soluções geotécnicas, permitindo aprofundamento sobre procedimentos executivos, equipamentos, normas técnicas, enfim, trazendo discussões valiosas sobre o tema. Hoje temos imenso prazer em receber em nosso estúdio o engenheiro Dirney Cury Filho, engenheiro geotécnico da G2 Base, empresa do Grupo Gerdau, especializada em estacas metálicas e soluções integradas para fundações. O Dirney é uma referência técnica no nosso setor, uma trajetória sólida que mescla pesquisa, prática de campo e uma visão inovadora para as fundações do Brasil. Vamos explorar o tema estacas metálicas e martelos de cravação. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Fundcast. Dirney, obrigado por aceitar o nosso convite, é um prazer recebê-lo aqui. Obrigado, Saz, obrigado ao Fundcast por ter me convidado, estar aqui conversando, compartilhando um pouco de experiência, estou muito feliz. Legal. Bem, vamos começar então. Como você decidiu seguir a carreira na engenharia? Foi uma escolha natural desde o início ou aconteceu de forma inesperada? Cara, essa é uma pergunta boa, porque quando o pessoal fala assim na minha carreira mesmo, na geotecnia, ela ia ser 880, no sentido de ou ia virar geotécnico ou não ia, porque o meu pai, ele veio da geotecnia, né? Então, até explicar um pouco dessa história dele, lá atrás, junto com meu avô e meu tio, eles tinham uma fábrica de explosivo. E aí eles vendiam explosivo principalmente para mineração, para fazer detonação de rocha e etc. E aí eles foram e se arriscaram a comprar uma pedreira no Espírito Santo, que chama ainda Ridien, eu acho que ela ainda está ativa. E na pedreira ele tinha um explosivo que ele fabricava e tinha pedreira, só que ele terceirizava a perfuração para poder fazer a implantação do dispositivo. E eles olharam aquilo e falaram assim, rapaz, olha, tá aí uma área que parece ser boa. E eles venderam essa pedreira e abriram uma empresa chamada Rocha-Mit. O pessoal mais velho, que talvez vai estar assistindo, da época da geotécnica, tecnossolos, etc., lembra que eles pegavam, às vezes, cortinas atirantadas e a perfuração em rocha, eles terceirizavam justamente para essa empresa do meu pai chamada Rocha-Mit. E aí ele começou a entrar dentro da área da geotecnia assim, meu pai e meu tio. Passou um tempo, eles foram junto com o Márcio da Fundisolo e o Walter da Embragel, todos eles foram e fundaram a empresa Fundisolo. Então lá, acho que em 1988, 89, eles fundaram a Fundisolo. Depois eles saíram, então o Márcio continuou com a Fundisolo junto com a Ana Beatriz, até meu abraço aí para eles, são pessoas que eu gosto muito. O Walter saiu, fundou a Embragel, e meu pai saiu com meu tio e fundaram a Tecpé. E dessa empresa viraram 3, né? Então, a minha infância, ela foi praticamente assim, na geotecnia um pouco. Então, por isso que eu falo que ou eu iria para a área, ou eu iria fugir dela, né? Ou ia gostar. Naturalmente, acabei indo. Primeiro eu entrei em engenharia civil, na Unip, ali na Bacelar, e os 2 primeiros anos você não precisava escolher qual área da engenharia você iria, então você entrava na engenharia, né? Aí depois desses 2 anos eu falei, não, eu vou para civil, e aí eu fui para essa área civil e naturalmente para geotecnia, me identifiquei e fui indo, né? Foi legal. Então, assim, toda essa parte da minha história da geotecnia, ela veio através aí do meu pai mesmo, que já estava nesse caminho, né? Você comentou sobre o início da graduação na Unip, como foi esse processo da graduação, pós-graduação, né? Quem foram os seus professores? Ah, legal.
A Unip assim, foi muito legal, a faculdade e tal, os amigos que a gente faz lá, tem nosso grupo ainda de amigos que a gente leva até hoje, e assim, até dando um passo nisso daí, eu fiz o estágio, eu comecei no meu estágio na Tecper, que era nessa empresa do meu pai, e fiz a parte de execução de tirante, ensaio de proteções, estaca raiz, solo grampeado e tudo mais. Aí fui pegando um pouco dessa parte de execução. Depois eu saí da parte executora e fui para a empresa chamada Moretti Engenharia, que aí foi quando eu tive a primeira experiência com projetos geotécnicos e instrumentação. Naquela época, eu acho que era 2006, não, 2008, 2009, foi quando eu tive a primeira experiência assim, com inclinômetro, piezômetro. Naquela época, não era todas as obras que eram instrumentadas como são hoje, né? Hoje você fala com muito mais facilidade no meio geotécnico desses instrumentos do que no passado. E depois da Moretti, eu fui para a Apigel. Então, essas empresas passaram na época que eu estava na graduação, né? E fiquei na Apigel por algum tempo. Depois da graduação, eu fiz o mestrado profissional na FESP, que até o Sussumo, que é o coordenador, que é Fundações e Contenções para Obras e Empreendimentos Imobiliários. E, logo em seguida, fiz o acadêmico na Unicamp em estacas metálicas. Então, previsão de comportamento, capacidade de carga em estacas metálicas. E nisso não tinha G2 base, nem sonhava em trabalhar na G2 base, né? Era tudo, foram temas que apareceu ali para poder estudar, junto com o professor Davi Carvalho, que foi meu orientador e hoje é amigo, e orienta também na vida, às vezes, pessoal e profissional, né? Se tem alguma dúvida, liga para o Davi e fala: Vi, tô querendo mudar, tô querendo fazer isso que você acha, me dá um conselho e tudo mais. Então, o professor Davi sempre se mostrou aí muito, muito aberto e colaborativo aí nas decisões. Legal. Como foi para você essa experiência de já estar trabalhando, né, na área geotécnica durante o curso de graduação? Quanto que isso contribuiu na tua formação? Foi muito importante. Isso de fato, até falo assim, o estágio, ele tem que ser para você ir testando o que você gosta, o que você se identifica. O meu pai ter vindo de uma empresa executora, eu não me via na área de projetos, me via mais uma parte executiva mesmo, né? Porque aquilo para mim já era o normal. E depois, quando eu fui para projetos, acabei até me identificando mais do que da parte de execução. Claro que precisa andar junto os dois segmentos para você poder, não adianta você projetar e não saber como se executa, né? São coisas que andam alinhadas, mas essa parte de estágio é fundamental. Eu falo que, assim, talvez primeiro, segundo ano é muito cedo ainda, mas assim que você tiver a oportunidade, faça estágio e mude de empresas também, para você poder ir pegando um pouco de cada empresa e ver o que você gosta, o que você não gosta, o que você tem mais familiaridade ou não, porque às vezes você entra no estágio, você fica naquela empresa 2, 3 anos, se forma, continua como engenheiro naquela empresa e você acaba não tendo a oportunidade de ver um outro mercado, por exemplo, como eu vi, né? Então, saí às vezes ali da execução, aí eu fui para projeto e focado também em instrumentação, e depois eu fui mais para consultorias e projetos mesmo. Então, consegui pegar, pelo menos nessa parte de estágio, um pouquinho desses segmentos, o que eu acredito que me ajudou bastante hoje em dia. Legal. E como foi o início da sua carreira? Né? Começou já trabalhando com projetos e obras geotécnicas ou houve um período de transição? Não, aí desde a época de estágio, como comentei, acabou sendo na área da geotecnia. Então me identifiquei, gostava, seguia, né? Tem assim o Roberto Peixoto, que foi da Apigel, foi um cara muito importante na minha carreira, porque uma pessoa muito boa tecnicamente, uma pessoa que veio da geotécnica, que também tinha uma visão prática assim muito boa, então conseguiu passar muito conhecimento, consegui absorver muita coisa com ele ali, e ele era um cara que ele incentivava o estudo, o curso, você se especializar. Então, por exemplo, eu chegava para o Peixoto e falava: Peixoto, olha, quero fazer um mestrado acadêmico ali na FESP, isso. Ele falou assim: vai,
você tem a liberdade aqui do escritório para poder ir. Então, por exemplo, ele foi uma pessoa importante nessa parte até de transição de carreira, porque você tinha aquele incentivo atrás a estudar, se aperfeiçoar em determinados pontos que você gostava. Por exemplo, fiz o curso de provas de carga estática da Unicamp, na primeira turma. Levei para ele e falei, prova de carga, eu gosto, acho legal, posso fazer o curso? Ele, não, pode fazer, a empresa, ela paga para você, a gente encara isso como investimento para o profissional, e fiquei lá na Pigel 6 anos, né? E ainda tenho muito contato com ele, com o Bruno, com a Graziella, com o pessoal que está lá. São amigos, né? E também professores. Se a gente tem alguma dúvida, a gente liga e conversa, né? Eu acho que geotecnia é isso. Você não é o dono da verdade. Você tem as suas opiniões e você compartilha a sua opinião, ouve a opinião do outro, e aí você vai criando a sua decisão a ser tomada, né? Mas todo mundo sabe que é uma coisa assim mais empírica mesmo. Legal. Quais são você citou o professor David Carvalho, o próprio Peixoto, mas também quais são outras referências na área geotécnica? Perfeito. Olha, as referências, assim, óbvio, Decu, AOC, professor Paul, os Felênios, esses caras são assim, professor Urbano, são pessoas assim, ímpares, assim, total de destaque. Só que teve algumas pessoas que eu tive a oportunidade de trabalhar junto, ou desenvolver algum projeto, ou discussão junto, que foram muito importantes. O Zé Luiz da Apoio foi uma pessoa que eu aprendi muito, continuo aprendendo com ele. Então, ele teve assim, um peso grande para a minha formação, tanto da parte executiva, como da parte de projeto, de dimensionamento. O próprio Fred, também, uma pessoa que converso bastante, troco informações, se tem alguma dúvida, pergunto a opinião dele. Então, o pessoal mais velho, eles têm a experiência, né? Eles falam assim, lá atrás, uma vez a pessoa já falou isso, já passou por alguma coisa em obra, que é muito, muito valioso, né? Gusmão, o Berecilas, no Espírito Santo, o professor Júlio Alencar, lá na parte norte, né, que faz muitos projetos norte, nordeste no Brasil. Então, são pessoas hoje que tenho mais contatos e que são profissionais, assim, valiosos aí na comunidade geotécnica. Legal. Uma coisa que eu percebo... Milton Konumbeck também, legal, óbvio, né? Sim. Tem, às vezes, um pouco mais de contato com o Ferreira ali, o Alberto, tanto o Renan, Fabrício, que estão mais ali no dia a dia, mas, também são pessoas, assim, de referência aí nacional. Uma coisa interessante na tua fala é que, como você é uma pessoa articulada em várias, né, regiões diferentes do Brasil, com profissionais de destaque, são coisas interessantes ter esse grau de relacionamento com tanta gente e gente competente. Né? Porque a geotecnia, ela muda, né? O Brasil é muito grande, né? Então, a solução aplicada, às vezes, no norte, nordeste, ou até mesmo ali, próximo ali, sudeste, ali, mas Espírito Santo e um pouco mais para cima, são soluções diferentes do que a gente, às vezes, do São Paulo e vai descendo Santa Catarina, Rio Grande do Sul, né? Então, ou Brasília ali na parte centro-oeste, Mato Grosso. Então, você vê que a geotecnia acaba sendo um pouco regionalizada, né? E essa experiência regional conta bastante na parte de dimensionamento, assim, aprendo muito com eles, né? A saber como que eles projetam, né? Soluções, às vezes, em São Paulo que a gente não utiliza, o pessoal lá já tem utilizado e tem dado certo, como vocês aqui também em Balneário têm feito aí grandes projetos aí com tecnologia. Claro. Como foi a tua experiência como pesquisador visitante na Universidade de Queensland, na Austrália? Quais diferenças tu percebeste entre a prática geotécnica australiana e a brasileira? Boa. Assim, quando eu saí da Pigel, eu fui para a Austrália, né? Foi na época da crise da Dilma, tudo mais. O escritório não estava com tantos projetos, né? E já estava lá há bastante tempo, queria ter outras experiências. Então, a gente sempre foi um pouco inquieto, vamos dizer assim, querer
conhecer um pouco mais, querer provar um pouco do diferente ali na parte da geotecnia, querer descobrir como que o pessoal faz. E aí eu conversei com o Peixoto, falei, Peixoto, olha, a gente não está com tanto serviço, eu quero melhorar meu inglês, quero viajar para fora, quero ter uma experiência diferente e tal, acho que esse é o momento. E assim, um bate-papo muito aberto, transparente. Ele falou, cara, se é o que você deseja, a gente faz uma saída. Eu falo, eu acho que eu vou ficar aqui no escritório mais uns 3, 4 meses, então depois eu saio, é o tempo também que eu tenho para organizar um pouco minha vida pessoal, para poder fazer essa transição, e vou para a Austrália. E aí acabei indo para a Austrália. E obviamente quando cheguei na Austrália, tive que melhorar inglês, né? Então fui estudar inglês, fui ter contato ali com o pessoal regional, tal, justamente para pegar um pouco mais de fluência, o listening, ter um mais rápido, assim, a absorção. E aí eu comecei a pesquisar no site da Universidade de Queensland professores que tinham temas parecidos com o que eu trabalhava no Brasil. E aí achei o Marcelo, que é um colombiano que fez mestrado e doutorado na Unib, na Universidade de Brasília, e que estava como pós-doc lá na Universidade de Queensland. E mandei um e-mail para ele, em inglês mesmo, né? Marcelo, tudo bem? Pô, eu sou do Brasil, trabalho com geotecnia, posso ir um dia aí na universidade conversar com você, conhecer a universidade? Ele me respondeu assim muito rápido, claro, pode, vem aqui amanhã para a gente tomar um café. Nem eu estava esperando por isso, falei, pô, amanhã para tomar um café? Vamos lá, né? Aí eu fui. Aí conheci a universidade, assim, bem grande, bem legal, muitos estrangeiros na universidade. Então, a Universidade de Queensland ela é uma universidade aberta a ter pessoas de fora. Então, você chega lá, você vê mais estrangeiros do que australianos estudando dentro da universidade, pelo menos nessa parte da civil, né, que eu frequentei, né? E aí, ali, ele abriu as portas para poder entrar. Então, no começo, eu peguei um estágio voluntário, que eu ia 2 vezes por semana fazer alguns ensaios de pesquisas que estavam desenvolvendo ali na universidade, e depois disso eles viram assim, você já estava um pouco mais familiarizado, e aí eles contrataram para fazer ensaios de laboratórios. Então as empresas elas pagavam à universidade para poder fazer caracterizações de solo, então fazer Casa Grande, peneiramento, esses ensaios básicos de caracterização. E aí eu fiquei lá trabalhando, fazendo esses ensaios para as empresas, eles pagavam a universidade, aí tinha os come-cota, vamos dizer assim, e quem fazia o ensaio também recebia. E aí eu fiquei 1 ano e meio dentro da universidade. Depois desse 1 ano e meio, para mim, já tinha dado um pouco essa minha experiência fora, queria retornar para o Brasil, aí conversei com o David Williams, que era o diretor lá do departamento da geotecnia, e falei para ele que eu queria voltar, que eu agradeço a oportunidade, tudo mais, de ter trabalhado lá, e voltei para o Brasil. E aí foi quando eu comecei a trabalhar na Apoio, né? Que aí eu retornei, o mercado começou a crescer, então eu também acho que eu tive um bom acerto no retorno, né? Não foi uma coisa que a sorte, né? Às vezes eu também brinco, a sua sorte também ajuda a gente nesses momentos, né? Então eu voltei e logo em seguida teve de fato uma retomada no mercado. E aí Apoio estava precisando, fiz uma entrevista e tal, e comecei a trabalhar no Apoio e me desenvolvi lá profissionalmente. Bom. O quanto que você enxerga assim, essa questão da pessoa ir para fora, buscar universidades fora, buscar mais conhecimento, novas experiências, quanto isso é valioso na carreira profissional na área geotécnica em especial, né? Olha, é muito valioso, mas só que o mais valioso ainda é a gente saber que a gente faz uma engenharia de alto nível aqui no Brasil, né? Porque a gente fica com a impressão, às vezes, que o pessoal de fora, eles, por ser países mais desenvolvidos ou países mais ricos, assim, que tem mais dinheiro, vamos dizer assim, aplicado dentro da obra e etc., parece que a nossa engenharia tá para trás, e não tá para trás. Eu acho que a gente tem a gente faz grandes serviços de engenharias aqui, que inclusive o pessoal de fora olha como, assim, pô, os caras fazem isso lá, olha como é que eles fazem, olha como é que eles projetam, olha como é que eles ficam confortáveis com
tais tipos de soluções, o que a gente aqui já fica um pouco mais restrito. Olha a economia que eles trazem para a obra, né? Então, assim, esse é um ponto que eu queria destacar. O outro ponto é justamente essa migração faz você abrir um pouco a cabeça, né? Então, você começa a ter opiniões diferentes, solos diferentes, tratamentos diferentes, que te abre um pouco o leque. Então, você para de pensar um pouco dentro da sua caixinha, dentro da caixinha Brasil, de fazer as coisas, e você começa a ver algumas outras coisas fora. Uma coisa que, de fato, existe uma diferença é a parte de tecnologia e equipamentos. Né? Então, realmente, a gente ainda tem alguns equipamentos, isso não só martelos de cravação, mas equipamentos gerais, assim, você vai lá fora, você vê uns equipamentos, assim, de grande porte, umas tecnologias acopladas no equipamentos que chamam a atenção, que realmente demora para chegar aqui. Muito linkado ao custo, né, disso. Claro. Eu acho que não é nenhum problema de vontade, né, eu acho que é um problema, às vezes, do Brasil, custo Brasil, de você conseguir trazer esses equipamentos e plantar eles no mercado. Então, isso talvez é a maior diferença que a gente vê. Mas a gente faz uma excelente engenharia aqui. Eu falo que às vezes a gente fala assim, fazer 3 subsolos, né, vamos dizer assim, com uma parede de diafragma de 40 centímetros, você conta isso pro pessoal lá fora, o pessoal fala assim, não, jamais, não tem como, tal, e aí você pega a obra, você mostra o vizinho do lado que ocorreu tudo bem e tal, e o pessoal fica assim impressionado. Então, a gente faz uma engenharia de alta qualidade, eu acho que a gente tem que. Eu valorizo muito a engenharia brasileira, assim, o jeito que a gente trabalha. No que se refere à questão da universidade, e como você trabalhou no laboratório de mecânica dos solos, como que você vê a infraestrutura da universidade, dos laboratórios, comparado aqui com o Brasil? Fantástica, assim, lá o laboratório lá era fantástico, era quase meio andar todo do prédio, no subsolo, assim, porque tinha um lago que era só de equipamentos, e aí triaxial, não é que tem um equipamento de triaxial, tem 3 lá para você poder fazer, né? Então, assim, a equipamentos de ponta e a quantidade de equipamentos, né? Você vai fazer um ensaio de cisalhamento direto, né? Tinham 4, assim, um do lado do outro, para você fazer ensaios, assim, para você não precisar esperar rodar um ensaio para poder desmontar e fazer outro. Enquanto um está rodando, você já vai colocando o outro, já vai fazendo as amostras, tudo bonitinho, assim. Então, isso pesa bastante, né? A gente sabe que as universidades, elas têm, principalmente, e as universidades que são focadas mais para geotecnia, acabam sendo as públicas federais, e a gente sabe que existe aí essa parte de verba, de recurso empenhado, reduzido, né? Sempre um limitante. Aí você pega essas universidades, você vê uma abundância em termos de recurso, né? Então, softwares de última geração, já ali comprados, então não vai ter só o Plaxis, vai ter o Plaxis, vai ter o Sigma do GeoStudio, tem 3 softwares para você usar, até comparar os 3, a modelagem entre eles, se você quiser. Então, você vê que tem um empenho ali de financeiro muito maior do que a gente aqui. Então, isso talvez seria um ponto de melhoria, mas já é sabido, né? Eu acho que os professores sempre brigam aí para as universidades desenvolver mais laboratório, mas é uma coisa difícil aí dentro do Brasil. Vamos lá. Vamos voltar no tempo. Em 2010, você venceu o evento de previsão de capacidade de carga no Cobranseg. Pode nos contar como foi essa experiência? Foi boa, eu fiquei muito feliz, né? Eu não esperava. Bom, assim, o pessoal fala bastante até desse concurso, né? Foi até o Jarbas aqui, o colega de vocês, que era presidente, ele deu ali, acho que o Schneider era o presidente, mas o Jarbas estava junto ali, eles entregaram o prêmio. E assim, eu era estudante, estava no último ano ali da faculdade. E quando eu vi o concurso, falei, eu vou participar, eu vou calcular aqui as estacas e vou fazer a curva carga-recalque, vou ver o resultado que dá. Claro, sem intenção nenhuma de ganhar, e sim para poder saber se aquilo que eu estava desenvolvendo estava mais ou menos dentro.
né? E acabei acertando, né? E aí até o pessoal ficou meio assim, teve o papo depois dos solos lateríticos, porque ele era laterítico, não divulgou antes, tudo mais, mas no final, assim, o cálculo que eu fiz foi, posso até falar, usei o método do Alonso, e a gente sabe que esses métodos semi-empíricos, eles tendem a dar na parte conservadora, né? Por isso que a gente usa eles. E aí fiz um ajuste no método, ali na parte do SPT, ali na parte de penetração do SPT, e tive um ganho aí, eu acho que mais ou menos de 20% de carga. Olhei e falei assim, para mim tá bom, tá coerente, e mandei isso como capacidade de carga última. E para curva carga e recalque, eu fiz várias pesquisas de comportamento estaca-hélice. E a partir dessas pesquisas eu fui tentando fazer a minha curva, né? Sabendo que um trecho é uma deformação mais elástica e depois acaba trabalhando um pouco mais de ponta e dá aquela concavidade para baixo, etc. Mas uma coisa engraçada foi que eu precisava de um número de referência para a última carga que eu calculei. E para quem que eu liguei? Liguei para o meu pai. E falei, oi pai, tudo bem? Tudo, tal. Na época eu estava fazendo tratamento, estava no hospital. E aí eu liguei para ele e falei assim, olha, eu estou calculando uma estaca-hélice aqui, tudo, eu estou precisando de um número assim. Bom, para uma carga, já considerando que ela rompeu, não me lembro agora os valores, mas considerando que ela rompeu por tantas toneladas e tal, o que seria de recalque máximo para isso tal? Então, os 10% de diâmetro do terzag e tal. E ele me deu um número. Falou assim, olha, isso daí deve girar mais ou menos em tantos milímetros. E aí, a partir disso daí, eu consegui fechar, de fato, a minha curva. E aí, depois, acabei acertando, né? E, merecidamente, dediquei o prêmio a ele, que, além de ser a inspiração, foi a pessoa que me ajudou aí a fechar a curva carga-recalque e mandar no concurso. Né? Então, foi muito legal. Por isso, para mim, que o prêmio é muito especial. Meu pai já faleceu em 2011, fevereiro de 2011, e essa é uma boa lembrança de um dos trabalhos que eu tive a oportunidade de desenvolver junto com ele, né? Que ele fez parte aí dessa conquista. Guardo com muito carinho a placa lá da Dividag, do concurso. Tá lá em casa lá. Além dessa questão, né, de homenagear seu pai, o que representou na tua carreira esse concurso e prêmio? Olha, o concurso, acho que foi... o prêmio foi legal porque, assim, um estudante ganhou, né? Então, talvez teve uma quebra de barreiras aí, tipo, não são só os professores, os cabelos brancos que têm a chance de ganhar, né? Eu acho que qualquer pessoa pode desenvolver um raciocínio de cálculo, mandar e participar de um concurso desse e ganhar, né? Então, eu acho que esse quebra de paradigma aí foi interessante, né? Significou, assim, me deu um pouco de evidência, para falar a verdade, né? Porque a pessoa que às vezes queria saber assim, quem foi que ganhou, né? Foi o Dirney. Dirney, mas filho do Dirney? Foi ele que ganhou. Pô, então ele vai bem também na geotecnia, né? Então, te traz um pouco de evidência. Tentei colher um pouco desse fruto em termos de contatos. Tipo assim, aquela pessoa, às vezes, que você não tinha um contato tão próximo, mas queria fazer algumas perguntas para ela, queria ter algum papo técnico com ela, abrir um pouco as portas disso, sabe? Acho que quebrou um pouco dessa barreira, mas, de fato, fora a felicidade por ter ganho, talvez essa evidência no nome mesmo, para você poder seguir um caminho na geotecnia. Legal. E desde então, tu percebes uma evolução nos métodos de previsão ou seguimos cometendo os mesmos erros? Não, tem evolução, claro. Acho que a gente sempre caminha para frente. Né? Não, eu acho que tem evolução, eu acho que os métodos, eles também precisam ser agora... A gente tem métodos consagrados nacionalmente, né? Mas a gente precisa trazer esses métodos nacional mais para regionais. Né? Tanto que um dos projetos que eu tenho pessoais é um site ele está até no ar, www.provadecarga.ent.br, que é um banco de dados de prova de cargas. Então, ele ainda está em construção. Se você entrar lá, o site está no ar, mas ainda falta abastecer ele com as provas de carga.
E por que eu estou fazendo esse link com o site? Porque a gente tem que pegar, é minha opinião, né? A gente tem que pegar os métodos, esses tradicionais, e começar a regionalizar, com provas de cargas da região e mudar alguns coeficientes para deixar eles mais assertivos para aquelas regiões. Eu acho que isso talvez é uma coisa que precisa ser feito. E também parar de dimensionar somente no estado limite último, né? O estado limite de serviço cada vez é mais importante ainda do que a carga última. E vocês com esses prédios altos aqui sabem bem disso. Então, tem aquele conceito, às vezes, qual que é a carga da estaca, mas ninguém pergunta qual que é o recalque da estaca, né? Essa pergunta, isso é até mais difícil de você estimar, né? Falam que prever a carga última, você sabe mais ou menos quando você está errando e você chega nela ali, né? Agora, estimar recalque é sempre uma dor de cabeça, né? E quando a gente começa a entrar em estado limite de serviço mesmo, se aqueles recalques admissíveis para a estrutura suficiente, se está tudo bem com trabalhar nesses níveis de deformação, são coisas que a gente precisa crescer, né? E aí, inevitavelmente, a gente vai ter que mudar um pouco o tipo de investigação geotécnica que a gente tem utilizado, né? A gente sabe que o SPT é ótimo, adoro, eu sou super fã e acho que a gente tem que continuar, mas tem que parar de ter só SPT, né? E aí, porque quando você entra nesse estado limite de serviço, não vai ser esse ensaio que vai te dar bons parâmetros para você poder fazer essas estimativas. Pô, vou aproveitar que você comentou sobre investigação, sondagem SPT, contar um pouco da nossa experiência aqui local, que há 20 anos se faz CPT, aqui em Balneário Camboriú e região, né? Muito por conta de uma empresa que investiu lá atrás nos equipamentos e procedimentos de ensaio, né? Mas o Ricardo Borne tem coordenado os projetos de fundação de edifícios altos, e ele tem cada vez mais especificado e tendo aceitação no que se refere a ensaios especiais, como piezocone sísmico, dilatômetro sísmico, ou seja, medições de velocidade de onda sísmica para aferir os parâmetros de deformabilidade do solo. Então, acho que isso é uma tendência importante na engenharia de fundações, na parte de interpretar esse comportamento do solo no estado limite de serviço. Perfeito, porque esse é o ponto principal, que às vezes não é o quanto que a estaca ela aguenta, é o comportamento dela com as cargas aplicadas, ou seja, até quanto de carga para aquela deformação eu posso ir. Então, e aí vocês precisam desses ensaios, ou seja, essa experiência regional aqui, principalmente da parte de investigação, ela tem que ser replicada para o Brasil, porque na hora que eu falo, vocês pedem todos esses ensaios porque vocês precisam fazer essas previsões e você precisa de dados confiáveis para poder fazer essas previsões. Então, não vai ser simplesmente com o SPT. O SPT, ele te dá ali a caracterização ao longo, a mostrar a amostra do solo de metro em metro, o N, que dá para você fazer várias contas ali de semi-empíricas ali para chegar em bons resultados, mas ele também tem as suas limitações. E quando você vai para um estado limite de serviço, para falar de recalque e tudo mais, aí você entra nos ensaios sísmicos, no DMT e outros aí que são importantes, são fundamentais para essa previsão. Então, assim, eu gosto muito, né? E confesso que a gente precisa treinar também a galera mais jovem. Bom, eu faço parte dela também, eu também preciso ser treinado a ter uma correta interpretação nesses ensaios sísmicos, porque muitas vezes eu vejo que o ensaio, às vezes, vem e a pessoa não sabe o que fazer com ele. Então, cabe a nós, até vocês que estão mais acostumados com esse tipo de ensaio, a interpretar e aplicar eles em projeto, até fazer palestras, aí, expandir esse conhecimento para os demais, justamente para que fomente essa especificação. Eu vou construir lá em Fortaleza, a pessoa constrói edifícios super altos. Vou construir outro em Fortaleza altíssimo, lá, sei lá, 50 pavimentos, 60 pavimentos, tal, que para vocês não é nem tão alto, mas lá pra gente é. E aí o pessoal fala assim, não, eu quero fazer um ensaio sísmico, eu quero fazer um DMT, porque eu quero fazer algumas contas e conversar com o estrutural sobre estado limite de serviço das fundações e da estrutura e do conjunto, né?
Então é legal, até ficar. Eu acho que vocês têm que fomentar aí essa divulgação de experiência, de interpretação desses ensaios. O Ricardo tem feito bastante palestra e tem sido convidado também. Acho que essa divulgação é importante também, né? Sem dúvida. Nós vamos mudar o tema, né? Vamos dar sequência ao nosso episódio e falar um pouco sobre a história e atuação da G2 Base dentro do Grupo Gerdau. Qual o diferencial competitivo da empresa no mercado brasileiro e como que é a integração da G2 Base com as outras empresas do próprio Grupo Gerdau. Tá, legal. A G2 Base, ela foi criada ali, vamos dizer, o CNPJ dela foi aberta aí em janeiro de 2021, né? Então, ela é uma empresa nova perante as outras empresas aí de mercado aí na parte executiva, né? E o pessoal criou a G2 Base justamente para ela ser esse braço geotécnico da Gerdau, dos produtos Gerdau, então voltado para serviço. Então, hoje, a G2 Base ela tem duas linhas de atuação. Uma linha de atuação é que quando a empresa, a construtora, ou mesmo cravador de contenção, que isso é muito frequente em São Paulo, vai comprar produtos Gerdau para deixar no estoque do pátio dele, ou a construtora vai comprar o produto para poder utilizar para a geotecnia, essa parte entra sempre pela G2 Base. Então, a G2 Base ela fica como responsável pela venda de material de produtos da Gerdau aplicados na geotecnia, né? Que aí acaba sendo, de fato, mais os perfis laminados, né? Também tem os tubos helicoidais, que a gente tem a parceria com a Memphis, que é uma empresa lá de São Luís, que a gente faz camisas metálicas sob medida, com comprimentos também especificados em projetos, na obra, né? Então, ela te vende a bobina, faz a calandragem na obra lá, com solda contínua, e aí você faz toda a camisa metálica na obra. Mas, bom, a G2 Base tem esse braço de venda do produto, e tem o outro que a gente chama que é o modelo integrado, onde a gente passa a ser o protagonista na execução da fundação. Então, a empresa ela contrata a G2 Base, e a G2 Base ela contrata ali os parceiros de cravação, mas ela fica como responsável técnica pela obra, e todo o gerenciamento ali da execução é a G2 Base. Então, é como se a Gerdau, vamos dizer assim, estivesse executando aquela obra de fundação. Então, não são todas as obras que a gente entra nessa parte de modelo integrado, claro que a gente seleciona as obras que a gente acha que a gente consegue maior competitividade para poder estar trazendo os nossos produtos, as nossas tecnologias para a obra, mas a gente tem aí já no rol de carteiras da G2 Base 25 obras, 40 mil toneladas de perfis cravados. Então, apesar de ter 4 anos, a gente tem aí também já uma boa experiência em termos de cravação com estaca no modelo integrado G2 Base. Interessante. Vocês, em um determinado momento, então, entenderam que havia uma importância da Gerdau, por meio da G2 Base, tomar frente do processo executivo na cravação de estacas ou uso dos produtos da Gerdau para a geotecnia. Ou seja, desde a seleção de empresas executoras, cravadoras, e o próprio controle executivo em obra. Em obra. E trazer tecnologia para dentro, né? Às vezes as próprias empresas executoras, elas não investem em tecnologia. E um dos DNA da G2 Base é a tecnologia, de fato. Então, que a gente traz para dentro das obras. Então, assim, o que a gente viu? Que a gente conseguiria contribuir na cadeia de fundações, né? Então, hoje, a gente, quando vai fazer orçamentos para poder entrar com a G2 Base como protagonista, como executor ali da obra, a gente fala com os cravadores, a gente sabe quais são os equipamentos que eles têm, aí, os martelos que eles têm, então a gente seleciona os equipamentos que vão para a obra, justamente para poder entregar para o cliente final uma obra de uma performance maior do que ele está acostumado, né? E ele vê valor da empresa estando ali como um atuante no serviço. Legal. No site da G2 Base, vocês se definem como uma Construtec. O que significa isso na prática? A Construtec é uma empresa de
de tecnologia, né? Então, ela define a G2 Base como uma empresa tecnológica, mas tecnológica nos segmentos ali da fundação. Por exemplo, assim, monitoramento de stacks, manipuladores de perfis. Outro exemplo, diário de obra digital. Então, hoje, quando a G2 Base ela entra na execução da estaca, ela tem uma série de tecnologias por trás que ela agrega na parte de controle. Isso, posso até te falar, ao longo dessas 25 obras, 40 mil toneladas de perfis cravados, a gente tem muito orgulho que a gente tem 0 acidente com afastamento. Por quê? Por conta dos controles rigorosos, por conta das tecnologias envolvidas e por conta das pessoas ali que também te envolvem dentro do campo, para olhar, para controlar, para discutir, para falar com o projetista, né? Então, a gente tenta pegar assim, toda essa parte de tecnologia e colocar ela ali para o cliente em vários segmentos, seja ele no controle ou simplesmente na parte de segurança aí com os manipuladores de perfis, por exemplo. A G2 Base desenvolveu um sistema de monitoramento de cravação de estacas. Como essa tecnologia tem impactado a eficiência, rastreabilidade e qualidade nas obras? Boa. Não só o monitoramento ali da cravação, mas como estamos desenvolvendo aí a parte de sensoriamento de neg e repique na parte automatizada, né? Isso ainda está em estudo, mas a gente já tem tido alguns resultados aí preliminares. Essa parte da telemetria que a gente chama lá, que é o raio-x ou o gêmeo digital da estaca, eu gosto dessa palavra. Eu vi alguém falando um dia gêmeo digital e achei legal, né? É simplesmente por que a hélice contínua a gente consegue monitorar elementos de perfurações e você ter ali dados executivos das estacas. Nas estacas cravadas a gente também consegue fazer isso, mas é feito de uma forma manual, que é a contagem de golpes metros a metros, com a altura de queda de martelo, tudo mais. Então a gente tentou pegar isso e tirar da mão da pessoa ali na frente, porque é muito chato contar golpes de estaca, né? Você fica ali, metro a metro, você contando. Aí, quando é 10, 15 golpes, é ótimo. Agora, quando é 100 golpes, 80 golpes, aí você fica 3 metros cravando 80 golpes por metro, o cara ali da frente sofre, né? E existe ali também, às vezes, alguns errinhos ali que é normal, somos seres humanos, isso acontece. Trazer o equipamento justamente para fazer esse monitoramento de forma automática. Mas não só de forma automática, de forma online, onde as pessoas conseguem acessar pelo próprio celular as estacas que estão sendo cravadas na obra. Por exemplo, agora está sendo cravada a estaca do P10, estaca C do P10, pela máquina tal. Então, você, de fato, tem um controle rigoroso do que está sendo executado, dados confiáveis, e tirar isso da mão de uma pessoa ali de frente de máquina, que talvez essa pessoa frente de máquina ela teria um papel mais importante em estar cuidando ali do perímetro externo do que contando golpes, por exemplo, né? Então o pessoal gosta bastante da telemetria, a gente tem aplicado elas em obras e a gente está fazendo até um aprimoramento desse monitoramento, que a gente quer que toda estaca tenha uma folha igual a de hélice contínua, por exemplo, com os dados de cravação dela, a contagem de golpes, altura de queda de martelo, especificação do equipamento, e aí algumas outras correlações que você consegue fazer com a contagem de golpes ali, e colocar alguns gráficos ali para o projetista ter uma maior assertividade na informação que ele recebe. Hoje ainda a gente recebe esses boletins ainda de forma de campo, né? Então ainda escrito à mão, enfim, muitas dessas informações, mesmo diagrama de cravação, neg e repique, acaba vindo ainda com esse monitoramento e rastreabilidade, ou, né, até de forma remota, é fornecido para o cliente ou ele fica sob domínio da G2 Base? Não, a gente vai, como a gente não tem equipamento de cravação, e a gente depende dos parceiros para poder cravar, e esse é o papel da G2 Base. A G2 Base ela se coloca como uma integradora mesmo. Então, os nossos únicos ativos que a gente tem são os manipuladores. A gente teve que fazer
um sensoriamento que eu conseguiria colocar em qualquer martelo, certo? Então, pode ser um martelo nacional CZM, pode ser um flam, pode ser um unta, tem que ser alguma coisa móvel, que eu coloco, monitoro e tiro. Então, teve esse primeiro desenvolvimento. O que a gente passa para os clientes, para os projetistas? São os dados da gravação, né? O equipamento, ele está lá, ele tem tecnologia dentro dele ali, preservada, tem até uma carcaça ali que é para proteger o equipamento contra eventuais batidas, alguma coisa, porque são coisas caras que estão ali dentro, e a gente passa para o cliente, para o projetista, os dados recolhidos daquele equipamento, e um login para ele poder acessar e acompanhar o monitoramento da sua obra online. Ali, se ele quiser, eu quero saber o que está acontecendo com a máquina agora, lá, está cravando a estaca, ou tive um problema na cravação da estaca A, crava B, que eu vou olhar aqui no meu computador como é que está sendo cravada a estaca B. Então, essas coisas conseguem fazer. Esse monitoramento, ele usa especificamente martelo hidráulico ou pode ser de queda livre? Não, tem que ser martelo hidráulico, porque você depende do martelo ali para poder acoplar ele, e a massa batente que tem que variar. Se você põe no queda livre e você prender ele, por exemplo, ali no capacete, o capacete ele fica solto, então ele vai danificar. E esses monitoramentos, geralmente, eles são feitos para obras para perfis aplicados na fundação. E quando é fundação, assim, não posso falar 100% dos casos, mas hoje em dia já tem uns 70% dos casos, acaba sendo martelos já hidráulicos. E aí tem os acelerados, tem os hidráulicos que levanta e cai somente com a queda, com a gravidade. Tem os tipos de martelo que depois a gente vai chegar, eu acho que nesse ponto também. Há algum marco importante, obra emblemática, que represente bem o trabalho da G2 Base? Tem algumas, né? Mas, posso citar o Porto de Itaqui, que foram aí quase 5 mil toneladas de estacas cravadas em 100 dias durante 2 turnos. Então, com uma gestão lean, ou seja, um planejamento antes de você simplesmente chegar, mobilizar perfil, equipamento, sair cravando, foi feita toda uma gestão por trás. Então, essa é uma obra que eu posso citar. A obra da COFCO, que a gente entregou recentemente no Porto de Santos, é uma obra de 12 mil toneladas de fundação, que são 6 silos, um armazém gigante para estocagem de açúcar, que inclusive o professor Urbano participou como consultor dessa obra. Essa obra também está sendo tema do mestrado lá na Unicamp, então tem um aluno que está pegando todos os dados dessa obra e fazendo mestrado, e foi uma obra que a gente atendeu com os perfis enviados via ferrovia, com segmento de 16 metros, porque as estacas tinham 48, e aí se eu trabalhasse com 3 de 16, eu tirava uma emenda de cada estaca. Então, numa obra de 12 mil toneladas, imagina o quanto de tempo e peso foi tirado disso. E sem contar, aí vem toda a parte de ESG aí, de quantos caminhões foram tirados de rodovia para poder atender essa obra. Então, a gente entregou da usina de Ouro Branco, modal ferroviário, dentro da obra, porque tinha uma linha férrea que passava lá, e a gente pediu para não desativar até a gente entregar uma boa parte dos perfis. Claro que no final da obra acabou sendo entregue com caminhão mesmo, cargas aí de 20, 30 toneladas, mas de peso, né, de cada caminhão, mas a boa parte dessas 12 mil toneladas foi entrega por ferrovia com comprimentos especiais. Então são obras assim que chamam a atenção. Até se me permite citar mais uma obra no interior do Amazonas. São 4 horas de carro de Manaus, numa cidade que chama Silves, fica do lado de Itapiranga. Então, assim, no meio da mata mesmo. A gente entregava perfis lá, dentro da obra, em mais ou menos 20 dias. Então, eles precisavam fazer uma usina lá, né, uma UTE, e também tinha uma UTG, e eles tinham acabou indo para segmentos pré-fabricados, porque precisava.
e aí a G2 Base entrou tanto na entrega, na gestão toda de logística para poder entregar os perfis na obra, e fizemos uma obra de 2.000 toneladas de fundação, entregamos no prazo, teve ótimos resultados lá, as estacas, só que olha a complexidade de você tirar lá de Minas Gerais, no Ouro Branco, e mandar para o meio da selva da Amazonas para poder atender. Então, isso reflete muito a empresa, né? Então, tipo assim, como que ela atua, não só na parte técnica, mas como na parte operacional, na parte de logística. Então, quando você contrata a G2 Base, ela cuida de toda essa cadeia. Então, o nosso objetivo é te entregar a fundação pronta. Você vai saber de tudo que está acontecendo como cliente, óbvio, porque você que está pagando o serviço, tudo, você que está colocando o recurso, mas a gestão toda fica por nós, né? E a gente tenta aí entregar aí o melhor no final de cada obra. Temos conseguido, graças a Deus. Legal. Boa experiência, hein? Há projetos internacionais na mira? Assim, a Gerdau, ela é uma empresa internacional, ela tem usinas aí, tem fabricações de perfis, não só no Brasil, existem outros países também que existe essa fabricação, mas de fato o nosso foco é o Brasil, né? Eu acho que é um mercado que tem muito a se desenvolver ainda, a gente também tem muito o que aprender dentro desse mercado, né? Então, cada ano que passa, a gente vai tendo um pouco mais de maturidade, uma empresa aí de 4 anos aí, foi 2021, né, que a gente que abrimos ela, e o foco acaba sendo o Brasil, não que não tivemos propostas fora, sim, mas eu acho que a gente tem que ter esse amadurecimento mais aqui. Eu acho que tem muitas coisas que a gente ainda quer desenvolver, né, por exemplo, melhorar telemetria, né, então a gente já tinha uma telemetria, hoje a gente está passando por um processo de melhoria, a parte de neg repique também, que essa parte de automação também das neg repique, e entender ainda melhor esse segmento para depois dar passos maiores. Eu acho que o foco de fato é Brasil por hora. Legal. Vamos entrar então no tema de estacas metálicas, né? Quais são as principais vantagens e diferenciais das estacas metálicas frente a outras soluções de fundação? Olha, é uma pergunta boa também, porque se você pega o engenheiro de obra e fala para ele, e aqui é totalmente parcial, não é de G2 Base ou de nada, é de vivência mesmo como geotécnico. Você fala assim pro cara, você vai gerenciar uma obra agora na fundação que é elementos pré-fabricados, e principalmente os metálicos que não quebram, né, que aguentam um desaforo maior na cravação, ou você vai gerenciar uma obra agora no começo de estacas escavadas, que tem muito mais segmentos ali durante o seu processo executivo. Todo engenheiro levanta a mão, não, graças a Deus é a metálica, né? Então isso talvez é uma das principais vantagens, né? Você ter elementos prontos, pré-fabricados, com as garantias necessárias desses elementos, e você ter um sistema simples, que é o içamento e cravação da estaca ali, né? Então isso é uma grande vantagem. Outra vantagem que eu enxergo são, de fato, as alta capacidade de carga em relação à seção da estaca. Então, a gente trabalha com seções pequenas e com cargas elevadas, né? Então, existem ganhos indiretos aí interessantes, né? Uma produtividade, a gente tem uma produtividade alta, tem outros tipos de fundações que também têm produtividade alta, então a gente se enquadra nesse time seleto de alta produtividade, o que também nos traz aí uma grande vantagem aí no mercado, né? E aí que eu falo, o Brasil, ele tem solos para todos os gostos e todos os tipos de soluções, né? Então, sempre tem solos aí que a metálica, ela tem seu destaque naturalmente. E eu vou aproveitar essa tua fala, que cenários e tipos de solo as estacas metálicas são indicadas? Assim, quando a gente tá na faculdade, né? Você sabe disso, que você dá aula, você faz aquele quadrinho, né? Grupos de fundações, as fundações diretas, as fundações profundas. E dentro de fundações profundas, a gente tem esses tipos. E querendo ou não, todo o projeto, claro, depois com uma certa experiência, daí já fica um pouco mais automático, mas todo o projeto, teoricamente, ele vai sendo feito por exclusão, né? Então, seja subsolo, seja custo, seja
aonde vai ser implantado, às vezes pé direito, etc., você começa a fazer exclusões e você acaba chegando naquele melhor tipo de solução de fundação. Talvez não o melhor tipo, mas aquela que tem o melhor custo-benefício. Eu gosto de usar até esse termo. As estacas metálicas, obviamente, elas podem ser aplicadas em vários tipos de solos e soluções, tudo mais, mas a gente vê uma maior competitividade para a utilização quando elas são curtas. Então, são estacas curtas, com cargas altas. Então, você tem perfis pequenininhos, apoiados em rochas, que desenvolvem super bem, comportamentos elásticos, muitas vezes, que aí atende tanto carga de ruptura, como estado limite de serviço, do que a gente estava falando. E quando você tem estacas muito profundas, né, que aí existe uma limitação em outros tipos de soluções de fundações, e aí, por exclusão, você acaba sobrando ali numa faixa de 2 ou 3 tipos de soluções de fundações para atender aí 60 metros, 70 metros, 55 metros, 45 metros, por exemplo, né? Então, a gente tem essa maior aceitação. Então, estacas curtas ou estacas muito, muito profundas, né? Então, é onde é a maior parte empregada. Por exemplo, até voltando, citei a obra de Azulão. A obra de Azulão eram estacas de comprimentos médios, vamos dizer assim. Só que a logística era muito difícil chegar até lá, então tinha que ser um elemento pré-fabricado para poder estar lá. E como é que você vai mobilizar aí 2.000 toneladas? Então você tinha que ter até uma empresa grande por trás para poder garantir aquele fornecimento de material, para você poder entregar a obra no prazo. Então, esses fatores, às vezes, interferem não, às vezes eles são decisivos para a escolha do tipo de fundação, mas de uma maneira geral, vamos dizer assim, estacas mais curtas ou mais longas do que o convencional, é onde tem a maior competitividade. Os principais mitos, quais são os principais mitos e dúvidas frequentes em relação ao uso de estacas metálicas? Os mitos... vou mais nas dúvidas frequentes, né? Então, sempre a parte de solda é uma coisa, das emendas das estacas é uma coisa que gera dúvida. Quanto tempo leva para poder emendar uma estaca metálica? E hoje a gente já tem processos que você já faz meia tala com as estacas, ou elas deitadas, ou elas cravadas já no primeiro segmento, você vem com uma equipe fazendo meia tala, e depois uma outra equipe soldando, que você reduz muito esse tempo de solda. Aí viram dentro de uma cadeia, dentro de uma linha de produção, vamos dizer assim, fica coisa de 15 minutos, 18 minutos, um tempo de solda, de emenda de estaca. E você tem tempos de emenda de estaca, às vezes, com o pessoal que trabalha com equipes mais enxutas, maiores do que esse. Então, isso é uma coisa que sempre gera muita dúvida, e a gente tenta trazer o cliente, explicar um pouco o processo, explicar um pouco como que a G2 Base trabalha, justamente para minimizar esse tempo, e aonde até o manipulador de perfis entra ajudando nisso, para justamente deixar a máquina livre, cravando destaque, o manipulador ele faz esse processo de içamento e posicionamento, plumagem da estaca para poder fazer a solda, né? E vir a equipe fazer a solda. Então, essa é uma dúvida que vem e a gente esclarece, assim como eu estou falando para você. Outra dúvida é, às vezes, na ligação da estaca dentro do bloco. Então, a gente vê que existe uma diversidade aí até entre projetos de soluções para poder fazer o engastamento da estaca dentro do bloco. Tem no nosso manual da Gerdau ali de estacas metálicas, a gente dá algumas sugestões, mas a gente vê que tem outros escritórios que adotam soluções diferentes, né, e que funcionam muito bem, né. Até quero, esse ano aí de 2025, fazer uma pesquisa junto com o professor lá da USP, o professor Pedro Wellington, justamente para a gente estudar um pouco mais essa ligação da estaca metálica dentro do bloco, para tentar melhorar isso e tentar propor para o mercado uma solução que seja rápida, eficiente e prática ali no dia a dia, né? Porque às vezes também você tem que colocar forma, concretar, etc. A gente vê ali uma certa bloqueio dos clientes contra isso, que eles pedem uma maneira um pouco mais rápida de estar fazendo essa ligação. Então, talvez essa linha de estudo é uma linha legal aí. Se tiver algum aluno também que queira indicar aí para nos ajudar a desenvolver de pós-graduação, estamos abertos. Mas, assim, essas são as maiores dúvidas, né? E dúvidas sobre produtividade, né? Por exemplo, tem uma dúvida legal, às vezes, que o pessoal pede, que o pessoal fala, eu vou contratar a G2 Base, mas vocês vão mandar todo o material aqui para a obra, e se sobrar, e se faltar? A gente sempre fala assim, não,
quando a gente não manda todo o material, a gente vai mandando o material conforme vai executando as stacks, a gente vai tendo comprimentos mais assertivos daquilo, e a gente vai mandando as carretas conforme não tendo as necessidades, vai abastecendo a obra. Tanto que, e isso é um dado legal de se falar, as nossas perdas giram em torno de 1,5%. Então, você tem 1,5% de perda de elementos pré-fabricados na geotecnia, isso mostra bastante a gestão que é empregada por trás daquela execução, né? E isso é custo, claro, óbvio. sem dúvida, uma perda tão baixa. Você comentou sobre a questão da emenda, você estava falando até antes de iniciarmos o episódio, sobre uma pesquisa na área de estudos de emenda, de comprimento da emenda, das talas. Acho que seria interessante comentar sobre o desenvolvimento dessa pesquisa e que conclusões estão chegando. Legal. Ano passado a gente chamou o professor Pedro Wellington lá da USP, nos aproximamos dele, Ricardo Marra também estava envolvido nesse trabalho, e a gente entendia que era uma dor do mercado, porque a gente tem dentro do nosso manual emendas padronizadas. Todas aquelas emendas elas foram calculadas, dimensionadas para as stacks, mas sempre gerava muitas dúvidas e às vezes os escritórios adotavam emendas de comprimento diferente, o que gastava mais tempo para ser executada, porque quanto maior a emenda, mais tempo de solda, e quanto maior a emenda, mais pesada, e também é um custo a mais ali. Então, para a gente poder tentar colocar todo mundo na mesma linha, vamos dizer assim, a gente fez um estudo, e vamos publicar isso agora e fazer as devidas divulgações, que foi o quê? A gente fez um cálculo teórico. A partir do cálculo teórico, a gente fez uma modelagem computacional das emendas das estacas metálicas, e também pegamos segmentos que foram doados até da COFCO. Lá, agradeço o pessoal da Zorteia que doou esses perfis, as emendas, perfis emendados, que a gente levou para a USP, colocamos string gauges e colocamos numa prensa justamente para ver o comportamento da emenda. E aquilo mostrou com bastante conforto que aqueles comprimentos de emendas que a gente sugere no manual, no catálogo de estacas metálicas da Gerdau, elas atendem perfeitamente as normas técnicas, as qualidades necessárias. Então, assim, foi um trabalho que a gente concluiu aí final do ano passado. Ainda tem um perfil extra que a gente levou lá, que a gente ainda também quer colocar na prensa para poder ensaiar, mas vamos fazer as devidas publicações. Mas é legal essas dúvidas, esse questionamento, porque fomenta a gente a desenvolver, a aprofundar em determinados estudos e trazer para o mercado a segurança que eles pedem, que é o conhecimento. Agora eu estou confortável em colocar as talas de 30 centímetros, ou para perfis menores, as talas de 20 centímetros, por exemplo. Perfeito. Que cuidados precisam ser tomados no transporte, armazenamento e controle de qualidade durante a execução? Tá, assim, graças a Deus pelas estacas metálicas, elas não quebram, né? Então o transporte facilita muito que eles chegam sempre elementos intactos na obra. Armazenamento é simplesmente, até por uma norma de segurança, a gente recomenda não colocar mais de 4 feixes empilhados um em cima do outro, para não ficar muito alto ali e ter algum conflito com norma de segurança, né? E você falou transporte, armazenamento e... A gente tem transporte e controle de qualidade no próprio produto, de aceitação da estaca quando chega no canteiro de obras. Né? Toda vez que a gente entrega os elementos, eles vão com certificado de qualidade. Inclusive, também tem um certificado ABNT no nosso processo de fabricação, que, se eu não me engano, uma vez por ano, vai um tecnólogo da ABNT lá em Ouro Branco para poder verificar o processo de laminação e você ter o selo, a chancela ABNT. Então, a gente tem um controle de qualidade muito rigoroso quanto à laminação, quanto ao processo de criação ali do perfil laminado, né, do perfil metálico. Então, existe todos esses controles por trás. E isso é entregue sempre nos lotes para o cliente, né?
Uhum. Agora, assim, me lembro que quando a gente faz estaca pré-fabricada de concreto, né, que o elemento chega, pelo menos na época minha de projeto, eu sempre orientava o estagiário ali da obra, a ele verificar todo o elemento, se tem alguma trinca ou não, e caso tenha alguma trinca, ele devolver, não aceitar aquele elemento, porque teve algum danificou ali no transporte ou na hora que foi descarregado o caminhão. A parte metálica a gente tem esse benefício pela característica do material, né? Então fica mais fácil assim essa aceitação na obra. Dificilmente a gente não tem nenhum, pelo menos não como eu lembro, nenhum caso relatado de ter que voltar com o perfil para ouro branco por conta de algum problema ali estrutural na peça de fundação. Interessante, onde são as unidades que a Gerdau tem de fornecimento de estacas aqui no Brasil? São todas laminadas, no caso, fabricadas em ouro branco. Então, dali, a gente distribui para o Brasil todo. Uhum. Então, a gente faz bitolas pequenas, de 150 a 610, e com pesos que podem variar de 15 quilos a 200 e poucos quilos por metro. Então, o laminador lá, nosso, é bem robusto, assim, consegue ter uma gama muito grande, né, que atende tanto a parte de geotecnia como estruturas metálicas também. Uhum. Algumas vezes a gente acaba utilizando também como estroncas em escavações urbanas, de subsolo. O pessoal usa, a gente está até com uma obra em São Paulo que o pessoal fez tem todas as vigas lá de estroncas. A gente tem obras aqui em Itapema, temos uma obra em Itapema que também foi utilizado os perfis X como estroncas para parede diafragma ali para contenção. Uhum. Vamos entrar na questão dos martelos, retomar a questão dos martelos. Quais os principais tipos de martelos usados na cravação de estacas metálicas? E já vou aproveitar para como vocês especificam o martelo ideal para cada obra. Tá. Legal. Assim, o que a gente vê de realidade, né? Perfis aplicados na contenção acabam, até em São Paulo, que é muito utilizado, sendo cravados com martelos queda-livres. Né? Eles correm lateralmente muito fácil, aqueles de rolo, né? Difícil você chegar para frente, para trás, posicionar e tal. Em fundação, ainda se crava, sim, mas é pouco. A G2 base hoje, ela entra para cravar a estaca, como ela entra de novo, na parte de modelo integrado protagonista, ela só trabalha com equipamentos hidráulicos e vibratórios, óbvio. Né? Então não tem, a gente não vai com queda livre, nada disso, porque a gente busca uma performance maior de execução do que o queda livre consegue nos entregar. Então a gente vai sempre nessa linha. Então hoje a gente vê assim que os martelos hidráulicos, eles estão cada vez mais no mercado, tá? Então você vê muito mais martelos hidráulicos do que eu vinha na época ali de Moretti, de APGEL, por exemplo. Então hoje disponível no mercado tem martelos, volta aqui a citar o exemplo da Cofco, a gente tinha martelo vibratório, martelo dois ou três martelos hidráulicos de 9 toneladas, e um martelo hidráulico de 12 toneladas para estacas com mais capacidade de carga. Então você vê essa gama de martelo que tem hoje disponível para você poder cravar, né? Então, para a fundação, de fato, são os hidráulicos aí, e aí tem uma série de martelos, tipos de nessa categoria. A escolha do martelo é aquilo, né? É sempre eficiência. Então, tentar trabalhar com martelos mais pesados, com alturas de quedas menores e com uma frequência de cravação maior, facilita muito, né? Então você consegue ultrapassar terrenos, camadas mais resistentes e chegar com a ponta da estaca nas cotas necessárias de projetos. E até, às vezes, colocar mais cargas do que usualmente são colocadas, porque você tem um poder de penetração maior. Então, se meu perfil estruturalmente suporta e eu consigo ter um martelo que eu consigo chegar geotecnicamente naquela condição que também suporta aquela carga, por que não adotar isso, né? E fazer ensaio, claro, dentro do conforto, mas trazer coisas novas aí em termos de cargas para o mercado.
Então, hoje a gente procura trabalhar sempre com martelos mais pesados, então martelos hidráulicos de 5 a 9 toneladas aí são a maior parte, né? E aí depende também do tipo do perfil, né? Às vezes quando o perfil ele é muito fino, ele não tem tanto peso assim por metro, aí você tem que trabalhar também com martelos um pouco mais leves, assim. Aí vem os hidráulicos de 5, né? Quando a gente vê que o perfil ele aguenta também já mais desaforo e o solo requer também essa ultrapassagem de camadas existentes, aí a gente começa a trabalhar com martelos mais pesados. Mas o legal disso, Salles, é assim, nada é definido pela G2 Bar. A gente traz o projetista, a gente traz a empresa que vai executar para esse bate-papo, entendeu? Porque, como eu falei lá no começo, a gente não é dono de verdade, né? Então, a gente tem nossa experiência e a gente quer compartilhar e quer ouvir a experiência das outras pessoas também. Então, olha, estamos pensando em trabalhar com esse martelo. Qual que é a nega que você quer para esse martelo? Eu quero uma nega de 5 milímetros. Olha, tem uma experiência aqui que o perfil sofre muito para essa nega de 5 milímetros. Será que não dá para a gente trabalhar com uma nega um pouco mais aberta? Mas a gente coloca um outro critério de cravação um pouco mais rigoroso para não danificar estruturalmente a peça. Então, a gente tem essa interface com os protagonistas da cadeia, justamente para deixar todo mundo confortável. E no final é aquele negócio, quando o cliente está satisfeito, todo mundo que participou disso tem seus méritos da execução, da solução da fundação, né? Você entende que a cravação das primeiras estacas, então, é um ponto importante na obra para essa Sim. definição ou validação da solução da estaca e do martelo utilizado? Sim, principalmente para critério de nega e repique. Né? Então, na verdade, não o repique, né, mas sim a nega, né? Então, qual que é a nega que vai separar da estaca, né? Então, às vezes, a gente está com um martelo mais pesado, que a gente até fala com o projetista, olha, vamos trabalhar com a nega um pouco mais aberta, mas eu estou com um martelo além de 7, de 9 toneladas. Então, eu estou naturalmente buscando cargas maiores ali, porque eu estou com uma massa batente aí maior ali na estaca. Então, o que a gente chama de estaca-prova, né? Vocês também fazem bastante. Então, essa estaca-prova, essa estaca-teste, essa inicial da obra, é aquele que a gente valida ali os resultados. E claro que, por ser elementos, seção contínua, módulo de acessibilidade conhecida, etc., você até, às vezes, traz uma campanha de PDA já inicial, que aí já baliza tudo e segue dali para frente. A gente tem tentado sempre aplicar essas práticas nas nossas obras. Vocês têm utilizado, então, as provas de carga também? Dinâmica. Tanto prova de carga estática como ensaio de carregamento dinâmico na validação de etapa de obra e início de etapa de obra? Agora mesmo a gente está fazendo uma obra para a construtora Lavi, lá na Zona Sul de São Paulo, que a obra deve ter aí 2 semanas aí de execução. Já foram feitos agora inicialmente 2 ensaios dinâmicos, justamente já para validar todos os critérios geotécnicos. A gente deixa até os elementos, a gente nem corta as estacas, às vezes a gente deixa os elementos maiores ali, para se por um acaso a gente precisar aprofundar mais a estaca, o bate-estaca volta e crava e aprofunda um pouco mais ela, se necessário, mas geralmente fica tudo certo, fica só aquela chancela que está seguro, que podem seguir desse jeito, e a gente vem arrasando as estacas e reaproveitando esses elementos, seja para tala ou seja para a própria estaca lá, fazer uma emenda e continuar a cravação. A G2 Bose pode contribuir no auxílio na especificação do bloco, por exemplo, do ensaio de carregamento dinâmico, para projeto ou definição desse bloco para receber o golpe? A gente tem, até dentro do grupo Gerdau, pessoas técnicas estruturais que podem sim prestar esse auxílio, né? A gente só não gosta de entrar no mérito de fazer o projeto, justamente para não estar em conflito com os agentes da cadeia que já são existentes e são super competentes, né? E sabem fazer muito, mas claro que toda assistência técnica necessária. Dentro do grupo Gerdau, a gente tem diversos técnicos lá que podem contribuir em várias etapas da obra. Cuidados especiais são necessários durante a operação dos martelos para garantir a qualidade e segurança?
Sim, assim, sempre falo recomendações, né? Jogar areia durante a cravação da estaca, porque toda estaca cravada existe um pouco de desconfinamento de solo, então a gente joga areia e seu material granular já faz aquela compactação natural com a própria percussão da cravação, plumagem de estacas, então fazer, principalmente nos primeiros metros, cravou 1, 2 metros, verifica prumo, depois continua a cravação. Isso é uma outra recomendação que a gente dá. No começo de toda a cravação, trabalhar com alturas de quedas pequenas, justamente para você só colocando mais energia conforme o solo for solicitando essa energia. Isso faz muita diferença quando a gente fala nesse efeito de trapejamento, nesse efeito de desaprumo de estaca, você saber ir ajustando a altura de queda do martelo conforme o solo vai pedindo essa energia maior, é fundamental para no final você ter uma boa estaca ali cravada. Então, tem algumas recomendações que a gente sempre, em início de obra, junta as pessoas e repassa elas para a gente buscar sempre o melhor ali no campo. Legal. E que inovações ou avanço tecnológico tem surgido recentemente na área de estacas metálicas? Olha, isso não surgiu recentemente, mas cada vez mais a gente vê a utilização de martelos vibratórios em obras. E aí o martelo vibratório, quando você tem umas estacas profundas, ele te dá uma alta produtividade de cravação, de introdução do elemento dentro do solo. E também, quando você tem uma camada com interferências, você usa o martelo vibratório para cravar o primeiro elemento. Se você pega algum obstáculo, você consegue sacar a estaca e realocar ela. Então você não perde a estaca. Às vezes a pontinha massa você corta de 20 centímetros só, mas você tem todo o outro elemento para continuar utilizando. Então o martelo vibratório, cada vez mais, ele está sendo utilizado em obras. E qual que foi mesmo, só para voltar? Não, é questão de avanços tecnológicos avanços. E inovações. Aí vem o DNA G2 base da telemetria, né, das estacas, do sensoramento de neg e repique. A gente pensa no futuro e não medir só, fazer a contagem só do diagrama de cravação e a profundidade da estaca, todas essas outras, as builds da estaca, mas começar a medir também energia dos martelos. Né? Então vamos ver se no futuro a gente consegue. A gente já tem alguns papos sobre isso, mas vamos ver o quanto que a gente consegue expandir nesse segmento das energias dos martelos e de medir isso de fato. Aí cada estaca é como se a gente tivesse uma prova de carga dinâmica de cada estaca da obra, porque eu estou sabendo exatamente a energia que está sendo aplicada ali. Claro que não com os sensores de deformação e acelerômetro que a gente coloca no PDA, mas já é um dado muito rico. E trazer também o emprego do manipulador de perfil. O manipulador de perfil assim, é sensacional. Ele agrega segurança e agrega produtividade. Né? Então, a gente tem números aí que, em termos de produtividade, a gente consegue ser 20% mais eficiente na obra, e de segurança nem se fala, porque o maior risco da operação de estacas pré-fabricadas, e aí toda a gama dessas estacas, é justamente no içamento dela, que é o ponto-chave ali da segurança, né? Então é onde você tem que estar com a maior atenção. E na hora que você tem um equipamento desenvolvido para poder pegar o perfil deitado, girar ele, posicionar de uma maneira muito mais segura do que por um guincho, facilita muito a vida, né? Então, não só produtividade, como segurança. Então, essas inovações cada vez mais vão estar no dia a dia do mercado de estacas cravadas. Interessante. Você comentou sobre a questão do martelo vibratório. Há casos em que pode-se iniciar a cravação com martelo vibratório e terminá-la com martelo hidráulico? Sim, muitos. Prática usual, tá? Você pegar, cravar... Estou falando, uma estaca tem 3 segmentos, né, de 12 metros. A gente crava os 2 primeiros com martelo vibratório e o terceiro segmento com martelo hidráulico, justamente porque o projetista pede a neg e o repique da estaca. Teve casos já do Fred, tem casos de obra que ele coloca ali o tempo de penetração do metro do martelo vibratório, o critério de paralisação da estaca,
Então, ele tem provas de carga, tem até artigos dele publicados, provas de carga que só foram cravadas só com hidráulico e só com vibratório, comparando o desempenho das estacas desses dois, com esses dois martelos. Então, tanto a gente tem cravação de estacas primeiro com martelo vibratório e finalizada com martelo hidráulico, como estacas cravadas só com martelos vibratórios. E funciona, eu acho que é todo critério. Agora, com martelo vibratório, você vai ter que abrir mão da nega e o repique elástico. Né? E você abrir mão disso, você vai ter outras contrapartidas, que provavelmente uma prova de carga estática antecipada, uma campanha mais aprofundada de ensaios de carregamento dinâmicos e etc. Então, você abre mão de uma coisa, mas em compensação você tem que compensar essas não segurança, mas você tem que compensar esse dado com outro investimento na obra. Mas sim, tem casos aí de obras e publicados ainda com cravação de estaca nas duas modalidades. Vibração e ruído são dois gargalos grandes em perímetro urbano? Como tem, quais as soluções têm funcionado para mitigar esses impactos? Legal. Assim, acho engraçado que às vezes o pessoal reclama da cravação da estaca do prédio vizinho, mas eles esquecem como que o prédio deles foi construído, né? E provavelmente com a mesma tecnologia ali que foi empregada. Mas quero citar um caso de obra legal que a gente fez lá em São Luís, no Maranhão, num bairro chamado Península, que tem uma densidade de edifícios de alto padrão muito grande dentro desse bairro da Península. E lá é comum a utilização de estaca metálica como solução de fundação. Inclusive, deixar meu abraço para o Arthur da Alfa, que foi quem patrocinou aí esse monitoramento, aí a gente fez esse trabalho junto, que foi bem legal. O que a gente colheu de dado dessa obra? Foi que, assim, durante a cravação das estacas lá, com martelo hidráulico, não passou ali de 100 decibéis a cravação das estacas. E a gente, depois entrando no mérito, a gente viu que cada região, cada município tem a sua legislação quanto a esses decibéis. E que a parte de vibração, ela é muito baixa quando você mede ali com sismógrafo que você põe nas guias no perímetro da obra, né? Então, você atravessa a rua, tem a guia ali da calçada, você geralmente faz um gessozinho ali na hora e coloca o sismógrafo ali e mede a vibração. E se a gente pega, por exemplo, a DIN 4150, que ela estabelece 3 níveis de estruturas, né? Então, por exemplo, tem limites de vibração para diferente tipo de estruturas, e ela coloca 3 níveis aí, então, tanto construções precárias até um tipo de vibração, um nível de vibração, construções casas mais bem feitas, etc., um segundo nível, e construções mais industriais, mais pesadas, um terceiro nível de vibração. O que a gente teve de dado? Que foi que a gente não chegou nem perto do nível 1 de vibração para estruturas mais precárias. Então, de fato, isso é uma conclusão do Dirney, né? O que incomoda muitas vezes é o ruído. Só que o pessoal se embasa sempre na vibração para tentar parar a obra, porque é aquilo que pode trazer algum transtorno estrutural, o edifício e etc. Mas, na verdade, os níveis de vibração, pelo menos que eu medi, que eu tenho experiência recente com isso, são níveis de vibrações pequenos, baixos, né? Então, a gente sabe que o ruído, ele é um gargalo, mas essa discussão, isso eu tenho colocado até em nas palestras que eu tenho feito, colocado um slide só para falar disso, que é o seguinte, informação. Eu vejo que o pessoal vai iniciar a obra e eles não falam com os vizinhos que eles vão começar uma obra, que eles vão cravar estaca, eles não falam quando que essa obra vai iniciar, qual que é a previsão de término, não precisa falar quando ela vai terminar, mas uma previsão de término, falar os horários que eles vão trabalhar, tentar ter um acordo ali com a vizinhança. O cara simplesmente pega a obra, começa e não está nem aí para quem está do lado, né? E às vezes é uma pessoa que está passando por algum momento difícil, é alguma pessoa que está debilitada com saúde. Então, hoje em dia, quando eu tenho falado sobre esse tema, uma das coisas
que eu coloco é justamente a parte de orientação. Converse com o seu vizinho, fale com ele o que você está fazendo, avisa ele que você vai cravar a estaca e que vai ter um ruído, sim, mas que você está monitorando esse ruído. Né? Porque quando você falar que você monitora o ruído, para ele falar que aquele ruído está acima ou abaixo, ele tem que monitorar também. Porque ele vai ter que conversar com você na mesma linha. Então, isso você já, além de você colocar estabelecer uma relação de confiança, você começa a ter uma linha ali mais próxima com ele, e isso evita um monte de problema na obra. A gente fala assim, o cara vai lá, crava e não avisa ninguém, e depois o cara vai reclamar, e o cara quer contornar o problema, mas o cara já tá bravo, já tá puto lá com tudo isso. Entendeu, Salles? Então, assim, a comunicação, ela é a base disso. Se o cara se comunica, ele não tem problema. Essa é a minha... Hoje, com a experiência, essa é a minha conclusão, tá? Eu acho que o erro não tá nem no ruído, eu acho que o erro tá na comunicação. Concordo, acho que a política da boa vizinhança é fundamental. Né? Fundamental. O uso de perfis metálicos com seção variável é algo ainda que está ganhando espaço ou já é uma prática comum? Brasil, prática comum. Nossa, isso daí porque estou trabalhando dentro da G2 Base, mas um orgulho danado disso ter sido uma criação brasileira com esses perfis de seções decrescentes, onde você, para a mesma família, você diminui o peso, e aí o peso médio da estaca, ela fica mais leve, né? E como a distribuição de carga de estaca vem de cima para baixo muitas vezes, né? Então você trabalhar com seções com pesos maiores em cima, que vai ter mais concentração de carga, e conforme ela vai dissipando no solo, você vai tendo estacas com peso menor, porque a carga que chega lá embaixo, ela é menor mesmo. Então, isso foi uma sacada brasileira, né? Então, a gente, no Brasil, isso, assim, eu falo do norte ao sul, por experiência mesmo, é empregado, bem consolidado tecnicamente, e eu acho que a gente tem que até fazer mais publicações em congressos fora para divulgar essa nossa prática, porque, assim, é um orgulho para a geotecnia isso, tá? É bem legal o que a gente faz, criado aqui por nós, né? Não, isso inclusive, isso vem de encontro com a questão de não só redução de custo, mas redução até de um aspecto também ambiental, com né? certeza. Por conta que a gente está reduzindo peso de aço e envolve na produção Sim, fica mais sustentável, claro. A solução. Poderia ser feito para fortalecer a colaboração entre empresas, projetistas e executores. Boa. Assim, do mesmo jeito que eu falei da vizinhança, né, a gente tem que ter diálogo, né? Então, geotecnia não é uma ciência exata, ponto. Ou seja, existem opiniões diferentes e tem que ter respeitos mútuos para as opiniões diferentes, e isso tem que ser a base nossa de profissionais, etc. Qual que é o papel da G2 Base nesse universo? É a comunicação. Então, a gente não faz projeto, porque a gente entende que a gente está no segmento de executor, e a gente está ali para atender o que o cardiologista, que eu brinco assim, do cliente pede, né? Obviamente, a gente também tem um pouco das nossas experiências, e a gente tenta passar também as nossas experiências, tanto de gravação, como de ensaio, como de equipamentos, para os projetistas e para os clientes, de maneira a contribuir, né? E eu tento sempre ter um papo muito aberto e transparente com os projetistas, com os clientes também, para poder ter essa troca de uma maneira tranquila, né? Então, tem projetos que a gente vê e a gente sugere alguma alteração de bitola, mas não que estamos falando que o projeto está errado, nada disso, ou está superdimensionado. É porque a gente tem alguma experiência, a gente tem as nossas experiências, a gente quer contribuir para que o projeto seja o mais econômico possível e eficiente para o cliente final, mas não procurar, assim, direto o cliente final, né? Ter um bate-papo com o projetista, fazer sugestões. Às vezes a gente tenta promover, pela G2 Base mesmo, ensaios antecipados para poder estar fomentando aí a utilização de fator de segurança 1,6, as seções mais leves de estacas para as mesmas cargas,
e aí todos terem esse ganho no final. Então, a gente, junto com os parceiros que a gente tem dentro da nossa integração da cadeia, às vezes a gente consegue preços bons para poder fazer esses ensaios antecipados e aí trazer mais informação técnica para o projetista, para que ele use aquela informação a favor do projeto ali e da solução metálica, obviamente. Então, é comunicação, e a comunicação ela tem que ser assim, sempre aberta, direta, transparente, que não tem erro, né? Eu acho que você tem que... a gente está super aberto a ouvir opiniões contrárias e aceitamos todas as opiniões aqui, não tem... Não, essa conversa é importante porque a relação, o catálogo de perfis é bastante extenso. Também. Né? Então, muitas vezes gera dúvida no projetista. Né? Claro que ele tem as características de projeto, as condições de carregamento, tudo isso, né? Ele tem que ter domínio desse conhecimento para projetar a estátua. Né? Mas muitas vezes tem algum perfil que está em maior quantidade ou que está mais, né? Enfim, eu imagino que até possa... mesmo o custo de fabricação, de repente a gente tem bitolas com pesos muito parecido e o custo de laminação daquela bitola X, ela é mais barata do que a bitola Y, e a gente passa isso para ele, fala assim, olha, essa bitola aqui, ela tem 2 quilos, 3 quilos, 4 quilos a menos do que essa que você especificou, mas ela tem um custo bem mais barato do que a outra. Será que, dentro das suas premissas de projeto, você pode verificar essa bitola para ver se passa? Se sim, vai ser um ganho para a obra. Né? Então, a gente tem as duas no estoque, vamos dizer assim. Então, é mais um trabalho, de fato, de contribuir aí com o resultado final. Legal. Como atrair mais estudantes para a área de geotecnia? Essa é uma boa pergunta, né? Olha, eu acho assim... Os estudantes, as pessoas que são movidas a desafios são as pessoas que têm um melhor perfil para a geotecnia, porque o nosso dia a dia ele é desafiador, porque o solo aqui não é igual ao solo lá, o prédio vai ser construído aqui, não vai ser o mesmo construído lá. Então, a gente está acostumado a trabalhar com incertezas e contornar essas imprecisões no nosso dia a dia. Então, eu falo que é sempre um trabalho desafiador aí, cada obra é uma obra. Então, pessoas com esse perfil talvez tendem a irem mais para a geotecnia. Mas eu acho que a gente tem que, de alguma maneira, trazer mais os estudantes para as obras e explicar, trazer para o dia a dia e explicar para eles o que a gente faz. Porque eu também vejo que eles não conhecem muito. A faculdade, na parte geotécnica, e de uma maneira geral, seja particular ou pública, ela não consegue se aprofundar. Né? E a obra não é só aquilo que você vê. O que está enterrado é uma engenharia espetacular, e a gente vê muito que está enterrado. O arquiteto fica com mérito do design da obra, mas a gente fica com o desafio enterrado e fazer aquilo tá de pé. Então, eu vejo também que a gente tem que, posso até fazer meia culpa nisso, trazer mais os estudantes para o nosso dia a dia para poder cativar eles, porque... eu acho que a gente tem carência, né, de mão de obra no mercado. Se a própria construção civil predial tem essa carência, a geotecnia são sempre uma parcela pequena da obra, da sala de aula que vai. Então, a gente tem uma carência até maior. Então, é conquistar. Eles têm que ser conquistados. Né, e talvez essa parte de obra, de pegar uma faculdade e falar assim, hoje eu vou receber 5, 6 estudantes para eles verem o dia a dia do nosso trabalho aqui, conhecerem e tudo mais. De repente é um chamariz para eles querendo fazer estágio, e aí fazendo estágio, geralmente eles gostam, se apaixonam, aí seguem, né? Eu não vejo uma rotatividade de estagiário tão grande, né? Também quando eu trabalhei, os meus colegas estagiários da época da Moretti, hoje continuam todos na geotecnia, né? Não fui só eu, nos congressos é bom que a gente reencontra as pessoas, lembra os bate-papos daquela época e todos eles continuam na geotecnia. Então eu acho assim, quando o estudante ele entra na geotecnia, ele gosta do desafio, ele gosta dessa parte de não ser uma mesmice o serviço, né? Ser sempre uma coisa ali desafiadora. Agora o gap tá, como que eu faço para esse cara vir para cá, dar esse primeiro passo?
e talvez nessa conquista, né? São conquistas. E foi assim que você foi conquistado também, né? Meu pai me levou lá, às vezes eu ficava feliz e às vezes eu ficava bravo com ele, porque estava ali na obra ali. Mas o legal ali foi que, por exemplo, por mais que eu vivia essa geotecnia quando eu era menor, nunca tive pressão nenhuma dele para ser engenheiro. Né? Então ele sempre se mostrou aberto. Então a engenharia veio como uma coisa natural. Sempre, na época a gente era menor, assim, gostava muito de carro, então até cogitava em fazer engenharia mecânica e não civil, mas depois eu vi que a civil tinha mais a ver comigo do que a mecânica, eu não estou indo por uma paixão, eu estou indo por aquilo que talvez eu tenha mais vocação, de fato. E aí foi quando eu fui para civil, e aí naturalmente a geotecnia já estava envolvida nisso. Dirney, muito obrigado por estar aqui conosco, foi uma conversa rica em conteúdo, né? Tem algum recado que tu gostaria de deixar para quem está começando agora na geotecnia? Algum livro, artigo, experiência que marcou a tua trajetória e tu recomendarias? Bom, primeiro queria agradecer o canal, a Fundcast, a você, Salles, ao Ricardo e toda a equipe pelo convite, né? Legal tá aqui compartilhando um pouco da experiência, mas a minha experiência ainda é muito pouco perto dos nomes que vêm aqui conversar com vocês, mas dentro do dia a dia a gente compartilha. De recado final, é mais assim, a gente é uma comunidade geotécnica que eu acho que a gente tem que se unir cada vez mais, né? Então, todos nós geotécnicos, a gente tem as nossas experiências, então a gente tem que procurar sempre uma união, até para valorização da categoria geotécnica. Eu acho que dentro da construção civil, em geral, a gente tem que ser mais valorizados, e isso parte da gente, né? Então, de eu pedir um ensaio que não seja só SPT, tem que vir do projetista, ele bater o pé com o cliente, ele explicar para o cliente por que aquilo é importante. Então, a gente também tem essa proatividade. Essa, né? Proatividade, obrigado. E, então, esse é um recado assim, que eu gosto de falar, porque eu vejo que a gente precisa melhorar isso, todos nós, tá? Também me coloco nesse grupo. E pro pessoal, eu quero deixar o livro do professor Davi e do Paulo Albuquerque, de prova de carga estática, que ano passado foi lançado aí, todo associado à BMS, ganhou um exemplar, e é um livro assim muito legal, que ele aborda todos os temas assim de prova de carga estática, tudo que a gente conversa, que a gente lida de dados no dia a dia, tá no livro lá, super didático. Então, se puder deixar um livro aí de recomendação, que seja esse daí, que é excelente. Obrigado novamente, prazer recebê-lo, e, né, tenho certeza que foi vários assuntos relacionados à estaca metálica, sua vida, né, sua carreira profissional, a seu envolvimento com a G2 Base. Obrigado mesmo. Obrigado a vocês.